A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. A gente recebe aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, para o nosso quadro A Hora é Agora. Gustavo, bom dia, bem-vindo. Obrigada pela presença aqui no estúdio. Gustavo, a gente teve notícias recentes aí do destino do CEAGESP, que é o entreposto aqui de São Paulo, que sempre viveu aí uma disputa entre a prefeitura, o Estado, o governo federal, enfim, e o cidadão de São Paulo, que conta com esse espaço para se abastecer, e não só o cidadão, mas também muitos comerciantes. Estão esperando alguma novidade que seja positiva, que garanta que eles continuem tendo um espaço para o comércio, um espaço para a compra e que São Paulo aproveite também desse negócio. Que novidades são essas e o que isso tem de impacto aqui para o Estado? Bom dia a todos, bom dia Thaís, Pedro, Rafael, Cláudio. A mudança do CEAGESP é uma mudança que vem sendo esperada há mais de 24 anos, desde que o governo do Estado, na sua última crise fiscal, transferiu o CEAGESP como pagamento a essas dívidas. O Estado tem tentado retomar essa atividade em função da queda gradual que a gente tem visto no atendimento, seja ao consumidor direto, seja aos próprios comerciantes que vão ali. Sem dizer a questão dos pequenos e médios produtores. Cada vez mais, em função de estar dentro da cidade, ele mostra uma limitação muito grande para a expansão, uma limitação para melhoria do serviço. O que o governador João Dória, desde do momento que era prefeito da cidade de São Paulo, tem buscado fazer é com que essa área seja transferida para uma área mais moderna, uma área ao redor de São Paulo. Eu diria ao redor 15, 20 quilômetros, que é onde, de fato, facilitaria para os pequenos produtores trazerem seus produtos. Não precisariam entrar aqui, né? Não precisariam entrar dentro da cidade. E lembrando uma estatística importante, 40% do custo dos alimentos está diretamente relacionado à logística. Então, se nós conseguirmos melhorar a eficiência da logística, nós não só conseguiremos diminuir o custo dos produtos para os consumidores, mas também como aumentar margem para os produtores. Ou seja, é ganho de eficiência, é um ganha-ganha para os dois grandes elos da cadeia. E a ideia é que a gente faça isso agora após uma assinatura de um acordo com o governo federal, onde o governo federal e o governo do Estado assumem a responsabilidade de fechar de fato o entreposto na cidade de São Paulo e abrir essa atividade que até agora era uma atividade estatal, ela passa a ser uma atividade que pode ser exercida por qualquer cidadão, por qualquer investidor, ou seja, é uma transferência para o setor privado, obviamente como a Secretaria de Agricultura e Abastecimento fazendo o monitoramento dessa atividade para que a gente não tenha monopólios ou não tenha exageros ou não consiga, de fato, melhorar a qualidade do serviço. Mas, a princípio, parece... Ô, Zé Paulo, tudo bem? Tudo bem. Algum interessado já entrou em contato para saber de condições? Vários interessados. Acho que à medida daqui ou de fora? Dos dois lugares. Acho que ao longo do ano nós estivemos em vários lugares do mundo. Eu tive com o governador nos Estados Unidos, na China e no Japão. O governador esteve em outros lugares. Em todas essas visitas, nós conversamos com investidores interessados nesse projeto. Lembrando que é um projeto de grande envergadura, né? O projeto deve ter, no mínimo, 300 mil metros quadrados de área bruta locável, ou seja, é algo realmente muito grande, e movimentar no mínimo 2 milhões de toneladas de alimentos. Incluir aí a parte de proteína animal que não tinha e fazer com que essa atividade seja 100% tecnológica em termos de economia circular, ou seja, tudo que chega ali tem que ter uma destinação. Então é uma fábrica que está sendo montada. E o conceito é que ela seja feita por investidores. Os investidores brasileiros que já tinham mostrado interesse ao longo dos anos reforçaram seus interesses, têm trazido junto os permissionários, né, que são
as pessoas, as empresas que usam aquelas áreas sublocadas dentro do CEAGESP também estão envolvidos. Agora, teremos mudanças no comportamento de todo o CEAGESP, porque ele tem que ser modernizado. Então, muito desse trabalho de desmobilização de um modelo analógico para um modelo digital, ele vai requerer um trabalho dos gestores do CEAGESP bastante grande. Secretário, São Paulo é um estado muito peculiar, né? É o estado mais rico do país. Por exemplo, a questão do custo é o único estado em que há uma rede rodoviária boa para os padrões brasileiros, né? É claro que cara também, principalmente quando se paga pedágio. Isso também conta no custo. Eu me lembro até que o Joelmir falava muito que a soja brasileira ela é absurdamente competitiva ali na fazenda. Eu, aliás, trabalhei com esse troço como empregado e, de fato, a produtividade é altíssima. O Instituto Agronômico de Campinas fez um trabalho extraordinário desenvolvendo soja para o cerrado e tal. Só que quando sai da porteira, vem os custos, né? Para o escoamento, porto, é tudo muito caro. Agora, mas mesmo sendo tão peculiar e um estado tão rico, São Paulo ainda tem um problema agrário. Não sei se está diretamente ligado à sua pasta a questão agrária. Lá no Pontal, esse é um problema resolvido, um problema suspenso, há uma crise em vista? É uma gestão permanente. Eu acho que ao longo dos anos, o Pontal, depois que houve as desapropriações foram feitas, mas de fato nem todas foram pagas, né? E aí você cria aquela situação de insegurança jurídica. O Pontal do Paranapanema é uma região rica, no entanto, com pouco investimento, justamente porque essa questão da segurança jurídica não foi resolvida. Ela é algo onde nós estamos trabalhando. E aí são duas secretarias que trabalham. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, responsável por toda a gestão da atividade, e a Secretaria de Justiça, porque na década de 90, essa atividade... Essas invasões criaram muitos conflitos e o governo do Estado, na época, entendeu que era melhor lidar de uma maneira mais próxima na justiça do que na agricultura. Agora, é um tema que nós vamos atacar. O governador definiu que o primeiro grande projeto seria o Vale do Ribeira, seria a criação do conceito do Vale do Futuro, onde nós atacaríamos uma região circunscrita para que todas as secretarias atuassem num modelo para que trouxesse mobilidade social, principalmente na área agrícola, que é a base dessa região. Um segundo passo, na visão do governador, na visão dos secretários, é que a gente deva seguir para o Pontal do Paranapanema, que é uma outra região bastante complexa. Então, é uma gestão, tem tido várias discussões, várias reuniões. Tem havido invasão lá? Não, acho que o Estado de São Paulo não tem tido invasão há algum tempo. As invasões foram coibidas, a visão de que invadir é um ato ilegal. Isso fez com que São Paulo tenha administrado essa situação. Agora, tem situações que não foram resolvidas. Isso sim é o que nós estamos fazendo nesse momento. Secretário, os chineses estiveram aqui semana passada em grande peso para participar dos BRICS, tem um interesse enorme pelo que a gente produz aqui. Como é que São Paulo aproveitou essa viagem dos chineses a Brasília? O senhor também esteve na China para conversar com investidores lá recentemente. Qual é a relação do Estado de São Paulo com os chineses e o que é que eles estão demandando da gente aqui? Na verdade, a relação entre a China e São Paulo tem sido intensificada, eu diria que sensivelmente ao longo desse ano com a gestão do governador João Dória. Primeiro, nós estivemos na China e abrimos um escritório lá para que esse escritório seja um grande facilitador da relação comercial entre as empresas chinesas e as empresas brasileiras, principalmente as pequenas eu não diria, mas as médias empresas que não têm um acesso direto. Falta muito conhecimento. A China conhece pouco do Brasil. Um dos pontos que nós colocamos é que os chineses precisam subir a Serra do Mar. A grande parte da nossa relação é uma relação comercial, ela é uma relação spot, né? Ela acontece e não necessariamente você tem investimentos maciços. E aí eu estou dizendo especificamente em relação à área agrícola, mas não é muito diferente
das demais. Então, os chineses são, de fato, se tornarem stakeholders da economia brasileira, operarem não só na área comercial internacional, mas serem operadores da área doméstica também, porque tem capital... Eles são o quê, secretário? Como é os que é? chineses? O que eles são? Stakeholders, né? Eles são os stakeholders, são os grandes agentes, né, Zé Paulo? Todos, tá bom. eu não poderia chamar de acionistas, porque aí ele teria um poder maior, mas ele tem o direito e o poder, de fato, de investir e de questionar, como todos aqueles que transacionam com o Brasil. Então, acho que essa é um grande aspecto importante que nós, de fato, trazemos para a mesa essa discussão. Mas a relação de São Paulo com a China é enorme, porque é o maior cliente da China é o estado de São Paulo. Ou seja, tudo passa por São Paulo, toda a exportação é feita por São Paulo, todo o financiamento agrícola sai da Faria Lima, ou seja, toda a gestão do agro, de uma maneira ou de outra, está ligada ao estado de São Paulo. E nós fizemos várias reuniões com essas comitivas que vieram. A relação com o embaixador chinês e o governo do estado de São Paulo é muito próxima vamos dizer, as atividades estão aumentando muito e devem aumentar ainda mais. E nesse momento em que a gente começa a esperar uma retomada da nossa economia, imagino, né, secretário, que o agronegócio seja um atrativo para o investidor estrangeiro, porque ao longo dos últimos anos foi o que salvou a lavoura da nossa economia, para usar um termo adequado. Então, imagino que investidores devam estar procurando. Como é que está o investimento no agronegócio aqui no estado de São Paulo? Está a 1000 por hora, né, se nós pudéssemos dizer. O agro, é importante fazer uma referência que o agro, ele é o setor no Brasil onde se mais inova em termos de tecnologia, o mais moderno. E com investimento privado, né? Com investimento privado, é o setor da economia mais privado, desde 1990, quando o presidente Collor termina com o Instituto de Açúcar e Álcool, termina com o Instituto Brasileiro do Café, com a Cetrim, que era a central importadora de trigo. De fato, ele transfere isso tudo para o setor privado. Muita inovação é feita ao longo dessas décadas. E agora o investimento ele tem mostrado que ele não é só dentro da porteira. Acho que talvez fique uma percepção que o agro é só dentro da porteira. Mas, na realidade, ele começa lá nos bancos da escola. Então, nós temos um acordo com a Universidade da China para desenvolvimento em conjunto do Estado de São Paulo, da Exalc e da Universidade Chinesa, para que tenhamos transferência de tecnologia. Ela passa por pesquisa e tecnologia, área de insumos, que nós somos uma potência, tudo dentro da porteira. Depois você tem toda a parte da indústria de transformação de alimentos. Aí entra carne, entra toda a parte de enlatados, comidas prontas. Você tem a parte de indústria de máquinas e equipamentos, não só tratores, mas todas as correias, turbinas que vão em papel e celulose, em açúcar e álcool. E você vai até a parte de serviços, que é enorme, que fundamentalmente é urbana, essa população de consultoria, de assessoria, mas ela atua no campo, vendedores espalhados pelo Brasil todo. Então, os investimentos no agro, o agro é muito parecido, desculpa me alongar aqui no rádio, eu sei que não é a prática, mas ele é muito parecido, o agro brasileiro, com a corrida do ouro no oeste americano. A pessoa saía dos Estados Unidos e falou, não, vou para o oeste ficar rico. E hoje você conversa com jovens, filhos de médicos e arquitetos, não, vou mudar para Ribeirão Preto. O que você vai fazer em Ribeirão Preto? Vou ficar rico. Você, a turma do agro está ganhando dinheiro, tá, mas você não tem terra, não tem... Não, tem opções. E, de fato, ele fica rico, mas não plantando, mas olhando por soluções para aquele sistema do agro, porque ele vem sem preconceito. E, a partir daí, você tem várias agritechs surgindo, várias inovações acontecendo, e nós, de fato, estamos criando uma massa crítica no Brasil. Por quê? Porque o agro tem escala. Então você pode, de fato, se envolver em muitas atividades econômicas através do agro. Agora, secretário, toda essa tecnologia, esse investimento privado, o maquinário cada vez mais moderno, e inclusive até, abrindo parênteses aqui, isso até provocou algum impacto também no emprego. Por exemplo, máquinas na colheita de cana acabou deixando muita gente sem aquele emprego que tinha na época da colheita e tal. Mas eu me lembro que no ano passado, na eleição,
Dória e Márcio França se envolveram num embate a respeito do javali ou javaporco, né? Como queiram. E o senhor citou há pouco a Faria Lima. É claro que isso na Faria Lima parece um assunto assim de outra galáxia, né? Os caras estão falando de javaporco e tal. Mas na roça é um tremendo problema. O animal se reproduz com uma velocidade extraordinária, não tem predador natural, né? E ele arrasa, né? É devastadora a ação do javaporco. Ele arrasa com lavouras, mata animais, às vezes gente, né? Se o sujeito cai ali, porque ele tem uma capacidade de destruição extraordinária. E é um animal exógeno, quer dizer, você não tem um predador natural aqui, né? Você não tem onça ali na maior parte das regiões. Não é só em São Paulo, em Minas Gerais também o problema tem afligido muitos produtores. E na eleição, houve esse embate, porque o Márcio França defendia, não vamos liberar para matar e tal, e até perdeu votos por isso no interior de São Paulo. Como é que está encaminhada essa questão? Tem havido alguma ação para pelo menos diminuir o problema? Tem tido bastante discussão, tentando primeiro entender como fazer essa diminuição da população de javali. Você colocou muito bem. É uma praga muito feroz e ela não só tem esse aspecto da produção agrícola, do valor, do financeiro da operação, mas ele tem um risco, de fato, se ele está começando a chegar mais próximo das cidades, óbvio que não a Faria Lima, mas os subúrbios das cidades, porque ele está andando em bando, se esse bando passa numa pequena praça, num subúrbio, numa cidade do interior, ele não vai desviar. Se tiver criança ali, ele vai passar por cima. Então isso é um risco que está crescendo. Outra questão é a questão de saúde. Então nós envolvemos um grupo de trabalho que envolve a academia, envolve a Secretaria de Saúde, envolve a Secretaria de Meio Ambiente, porque ele tem destruído muito do meio ambiente, porque ele vai nas minas d'água, nas fontes, e acaba cavucando ali, faz um trabalho, uma coisa horrível. E isso tem causado problema nas nascentes dos rios. E a Secretaria de Agricultura para encontrar soluções. Tem alguns aspectos bem complexos, porque você não adianta liberar a caça indiscriminadamente, ela precisa ser planejada, porque se você mata o líder macho do bando, automaticamente você dobra, porque você faz 2 bandos. Exato. E aí a reprodução aumenta mais uma vez. Então algumas coisas estão acontecendo. Uma delas é um programa de genética bastante avançado que nós estamos fazendo no Instituto de Zootecnia, para que a gente consiga introduzir um javali estéril. E a partir daí você tem uma diminuição dessa população com esses elementos, que já foi feito em outras cadeias. Uma série de uns sistemas de bretes, onde você acaba prendendo boa parte desses bandos. Isso precisa ser colocado em escala ao longo do estado. Nós já fizemos isso, estamos começando a colocar isso de pé nas fazendas experimentais da Secretaria de Agricultura. E, de fato, um trabalho bem pensado de abate que possa acontecer. Para fazer tudo isso, nós estamos trabalhando numa legislação específica que possa permitir com que esse trabalho seja executado. E é um trabalho em coordenação com o Executivo e o Legislativo no Estado. Sem falar nas conversas todas com o governo federal, porque isso é um problema que aflige não só o Estado de São Paulo, mas vários estados do Sul, Sudeste e chegando agora no Centro-Oeste. Então é um problema, o leão aí, que é tido sempre como o rei da floresta, ele pode ser o rei, mas quem manda é o javali. Dessa maneira que está crescendo, realmente é impressionante. Impressionante. Secretário Gustavo Junqueira, quero voltar para o CEAGESP. Boa, Zé Paulo. Me incomoda essa discussão do CEAGESP. Me incomoda muito. Qual é o motivo da mudança do CEAGESP? Não é trocar 6 por meia dúzia? Não seria melhor modernizar a área onde está o CEAGESP, que também tem bons recursos de vias expressas? Por que mudar o CEAGESP? Vai mudar o problema, é isso? Não, eu acho que não, Zé Paulo. Eu acho que eu penso bastante diferente. Eu acho que, primeiro, a localização do CEAGESP, dada a dimensão do município do estado, da cidade de São Paulo, ele não comporta. Nós temos que imaginar que ali entra uma quantidade de caminhões diariamente
que as estruturas das ruas, estradas, não comportam mais. A distribuição dentro da cidade de São Paulo ela já é completamente diferente do que ela era na década de 60, quando foi pensado aquele projeto. Agora, o investimento ali, retomar aquela área, você poderia até pensar numa retomada, numa reforma no terreno e fazer um prédio, mas você não consegue reformar todo o entorno dele. E, portanto, você tem que, de fato, criar um novo modelo. Esse novo modelo, primeiro e antes de tudo, não cabe ao Estado ser gestor de um entreposto de alimentos, numa visão liberal, numa visão moderna e de uma visão de contínuo investimento. Isso não é uma coisa que para no tempo. Nós estamos vendo aí todas as entregas online que têm acontecido dentro da cidade, falando de algumas empresas. Isso também já vem acontecendo em outros países do mundo, diretamente do produtor para o consumidor. Você tem que fazer, de fato, uma melhoria tão significativa que aquela área não permitiria. Mas não vai gerar desemprego, não, secretário? É a última pergunta aqui que a gente já está encerrando. Não vai, as pessoas que trabalham ali, mesmo um pequeno produtor que tem ali o seu ponto de venda, aí vai para a iniciativa privada, fica mais caro, enfim, como é que vocês vão cuidar para que isso não aconteça, para que essa transição não deixe uma turma desassistida? Eu acho que pelo contrário, Thaís, acho que vai aumentar emprego, porque nós vamos fazer uma estrutura muito mais moderna, trazendo mais gente para dentro da cadeia. Existe ali uma exclusão muito grande, porque você tem uns que comandam aquela área, mas vários pequenos produtores que surgiram ao longo do tempo e pequenos comerciantes não conseguem ter acesso a essa atividade. É uma atividade, de fato, de interesse público. E ela muitas vezes tem sido usada para interesses privados. Então a ideia é modernizar, trocar. O tipo de emprego será diferente. Não dá para a gente imaginar que faremos um novo projeto e teremos ainda tração humana. Certamente, quando você vai no aeroporto, todas aquelas malas que chegam por esteiras. Imagino que muito do que será feito nesse novo entreposto, com uma visão privada, uma visão moderna, também terão essas esteiras, terão empilhadeiras. Ou seja, nós temos que imaginar, e se você vai nos grandes mercados franceses, espanhóis, americanos, todos eles são ultramodernos. E a mudança do CEAGESP, ele não é só a mudança de local, nós temos que pensar tudo que tem por trás, antes de chegar no CEAGESP, toda a cadeia de produtos frescos. Você imagina que hoje nós ainda temos um produtor que colhe o seu alface, colhe o seu repolho, coloca numa caixa de madeira, muitas vezes não limpa para aquilo lá, joga num caminhão, 40 graus do lado de fora, joga a lona em cima, 120 debaixo da lona, tem que trafegar, pega muitas horas de trânsito para chegar com esse produto, o produto vai cozinhando ali dentro, você tem uma transferência dessa caixa de madeira para uma grande caixa, só aí já foi 30% de desperdício. Então, o desperdício é um dos aspectos fundamentais que a gente tem olhado para que essa mudança seja positiva para todos. Agora, nós temos que capacitar as pessoas. Acho que o governo federal, que tem a responsabilidade sobre a empresa CEAGESP, está pensando na capacitação desses funcionários e de todo esse grupo de pessoas que trabalham relacionados a isso. Nossa visão é super positiva. A conversa com os permissionários, os comerciantes e os produtores também tem sido muito positiva, principalmente porque o CEAGESP em si vem se deteriorando ao longo do tempo e isso não é bom para ninguém. Tá certo. Conversamos aqui com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Secretário, obrigada pela sua presença aqui na rádio. E que aconteça rápido, né? Que não demore mais tanto tempo como a gente vem acompanhando. Obrigada, um bom dia. Bom dia a todos. As rádios Bandeirantes e Band News FM propõem o debate para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A hora é agora.